Olá, tudo bem? Novamente aqui nesse lugar lindo, falando sobre um tema maravilhoso que é Mãe Singular, nesse mês tão especial, com uma edição pra lá de especial, que é falando sobre a minha maternidade, sobre a sua maternidade e trazendo para esse lugar aqui outras mulheres tão especiais quanto o tema. Hoje, por exemplo, nós trouxemos a doutora Ana Paula Gatto, mastologista, diretora clínica médica da Clínica da Mulher aqui de Salvador. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa casa, mais uma vez. É uma delícia recebê-la aqui e principalmente nesse mês em que a gente enaltece a maternidade em sua genuinidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Elise. É um prazer enorme estar aqui e com certeza vamos ter um papo maravilhoso sobre um assunto muito especial, como você falou, né, para todas nós mulheres, que é a maternidade. E é um lugar de fala muito bacana para você, né? Com toda certeza, onde eu me encontro sempre me acho, né, muito, porque eu considero também que a minha própria profissão também, ela se espelha numa maternidade, porque quando você passa a tomar conta, né, dos outros, das outras pessoas, na verdade também assumindo esse lado de mãe. Porque esse lado mãe é isso, né? É cuidar do outro, é o acolher. Então a gente não acolhe somente o nosso próprio filho, né? Não é porque a gente gestou, a gente acolhe também tantas mulheres, tantas pessoas que vêm até nós. Então eu considero que eu, né, em especial assim, pela minha profissão, eu realmente abracei muitas mulheres, eu me considero assim uma mãezona para muitas mulheres. Eu também considero, viu, gente? Eu conheci a doutora Ana Paula Gatto mais precisamente, né, pessoalmente, no ano passado, numa oportunidade que nós tivemos aqui em nossa casa, falando ali sobre o Outubro Rosa, de uma maneira muito especial, em que ela liderou uma roda de conversa com mulheres muito especiais também. E me senti tão acolhida, tão abraçada, tão querida, né, e cuidada por ela, que eu tive o desejo enorme de conhecer seu trabalho mais de perto. E então fui à Clínica da Mulher, fazer a minha, vamos dizer assim, o meu check-up, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? É uma clínica que abraça, é uma clínica que cuida, é uma clínica que eu posso falar que é uma clínica mãe. Não é verdade? Em sua essência. Foi como eu me senti, uma filha muito bem cuidada. E não à toa você está aqui nesse quadro tão gostoso, tão bacana. Você tem uma filha de 19 anos, correto? Correto. A maternidade chegou para você de uma maneira mais formal, aos 19, mas há quanto tempo que você cuida de outras mães, por exemplo? Bom, exatamente, né? A minha história são 36 anos, né, de profissão como mastologista e 33 anos, vamos fazer na verdade agora 34 anos, cuidando, né, das mulheres. Eu considero muito a clínica como a segunda filha, né? Principalmente nós temos duas unidades, a unidade no Canela e a unidade na Garibaldi. Quando eu resolvi montar, por exemplo, essa segunda clínica, eu engravidei. Então, eu passei a obra inteira grávida. Então, eu ia para a obra, ou seja, né, ver a construção de tudo. Eu participei, né, da decoração inteira da clínica, com a Ana Beatriz também se desenvolvendo em mim. Então, foram simultaneamente, praticamente nasceram minhas duas filhas, que a Ana Beatriz nasceu em janeiro, e a clínica da Garibaldi eu abri em fevereiro. Nossa, foi quase uma gestação gemelar. Exatamente. Tanto que a Aninha, ela considera muito assim, que muitas vezes eu me dedico muito mais à clínica do que a ela. Então existe, infelizmente, os ciúmes, né? Os ciúmes que são naturais. Mas eu tive, assim, talvez um privilégio, não sei se é um privilégio, talvez o privilégio fosse se eu pudesse ter ficado em casa, como tantas mães, durante 6 meses somente cuidando de Ana Beatriz. Mas como eu tinha, né, as coisas aconteceram e a clínica, abri a clínica, inaugurei a clínica, o que foi que eu fiz? Eu só fiquei em casa praticamente um pouquinho menos de um mês e a partir do segundo mês eu já levei a Ana Beatriz para a clínica. Então eu montei uma sala para eu poder, ela ter tudo dela, e eu poder ficar amamentando. Eu amamentei a Ana Beatriz durante um ano inteiro, né? Então, Ana foi amamentada. Isso é um privilégio. É um privilégio, né? De eu ter tido leite, não ter tido complicações e realmente ter, né, ter uma quantidade de leite para realmente sustentá-la.
E então eu atendia as clientes Simultaneamente, né? e simultaneamente, então a Ana Beatriz chorava, então eu já ouvia aquele chorinho de criança, né? Parece um gatinho miando, né? Então aquele chorinho, automaticamente, né? O peito já crescia, porque chama, né? É impressionante, né? Como É natureza, a né? natureza, né? Já dizia assim, está na hora. Já saí correndo. Tá na hora. Aí eu terminava ali rapidamente aquele Aquela atendimento, consulta. né? Aquela consulta. Enquanto a paciente ia para fazer o restante dos exames, eu ia para outra sala para dar de mamar. Então, assim, a Ana Beatriz, ela realmente, né? Esse primeiro aninho dela foi todo na clínica. Então, nós saíamos da clínica muitas vezes 9 da noite, até mesmo às 10 da noite. José e Maria ouçam isso, tá? De vez em quando mamãe também chega tarde em casa, mas é por uma ótima causa. Pois é. Não é verdade? Então, assim, realmente foram 2 gestações, então a Ana Beatriz realmente foi, né, dessa forma, mas como eu falei, tive esse privilégio de poder estar com ela também. Mas, assim, como médica, como empresária, eu sinto que a maternidade, o restante da maternidade não foi tanto, eu não pude dar tanta atenção como outras mães podem dar. Sim. Né? Então, assim, eu tive que realmente muitas vezes delegar e abrir os mão. Cuidados de Ana Beatriz também. Ainda bem que eu pude ter uma babá que eu considero que foi realmente a segunda mãe de Ana Beatriz, que ela veio trabalhar comigo. Essa rede já com a Aninha, né? Com 10 dias e ficou com a Aninha, né, até os 10 anos de idade. Então, era uma pessoa com que eu podia contar. Então, a minha gestação, apesar de eu estar sempre, né, também disponível para a Ana Beatriz, eu também precisava me dedicar muito à minha família, essa outra família que eu considero a família APNG, Sim. Que é a família de colaboradoras, a família de médicas e minhas pacientes. E o que é curioso, queria até aproveitar para abrir um parêntese, é que eu me senti extremamente acolhida e abraçada na clínica da mulher, de doutora Ana Paola, porque, curiosamente, todas as atendentes são mulheres, nem todas mães, ainda acredito, mas todas mulheres. Então, vocês imaginem o aconchego, a empatia, o acolhimento, né? Desde o primeiro contato telefônico até, finalmente, ali eu assinar minha última, eu diria assim, aquela última consulta do dia, e ser tratada de uma maneira de mulher para mulher, sabe? Então, assim, foi muito gostoso. A minha experiência lá foi realmente muito positiva. E aí eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta que eu tenho feito aqui às nossas outras convidadas. A singularidade da maternidade é muito particular, né? Eu tenho a minha singularidade na condição de mãe de gêmeos e que também precisei sair para trabalhar mais cedo do que algumas mulheres. Mas eu não tenho dó disso não, tá? Eu acho que eu vivi cada fase ali, venho vivendo no tempo certo. Qual é a singularidade da sua maternidade? Para além desse ter que sair, inclusive com a Ana Beatriz no colo em alguns momentos, né? Essa mãe singular que está aí do outro lado, qual é a sua principal característica na maternidade? Bom, eu tive uma gestação considerada de alto risco, né? Então, de certa forma, eu fui privilegiada por não precisar fazer a inseminação artificial, ou seja, fazer nada para engravidar, mas eu demorei muito para desejar a gestação, digamos assim. Eu me envolvi tanto com o meu trabalho, né, ao ponto de me dizer, você é alcoólico, você trabalha demais, né, você só pensa no trabalho, né, e em você vai pensar quando? Eu fui esse tipo de mulher durante muitos anos. Né? Depois eu comecei a ter uma outra consciência, mas eu fui essa mulher que o trabalho realmente representava uma fatia gigante. Uma fatia muito maior do que deveria, né? Quando a gente divide as horas em 24 horas, em princípio deveríamos colocar 8 para dormir ou para descansar, ou enfim, né? 8 para lazer, para cuidar da gente, pro ócio, né? E 8 para trabalhar. Eu acho que eu juntava 8 com mais 8, às 16 horas do dia para trabalhar. Porque o trabalho de uma clínica, ela não envolve somente a minha presença física. E nem só aquele expediente. Né? Aquele expediente. Ela envolve também todo um planejamento que está por trás, né, para fazer a clínica acontecer. Antes, durante e depois. Né? Que vão desde a contratação,
né, de Desde a médico, concepção, né, do projeto, né? fazer uma construção de uma equipe médica, a contratação das colaboradoras, os treinamentos, montar realmente, né, a equipe para ela funcionar, como você falou, é uma clínica de mulheres para cuidar da saúde de mulheres. E tem uma clínica que exige muito mais, talvez todos exijam, mas é uma clínica que exige muito mais cuidados, porque estamos falando de mulheres. E as mulheres precisam de um cuidado especial. E a minha proposta sempre foi essa. Foi realmente cuidar de uma forma muito especial de todas essas mulheres. De maneira Da integrada, adolescente, né? às mulheres mais idosas, com quem eu tenho assim, uma grande paixão, né? Eu tenho uma paixão muito grande pelas pacientes idosas, onde eu tenho realmente, assim, talvez Um cuidado um mais cuidado, especial, né? Talvez porque eu também tive isso com a minha mãe, né? Eu tive sempre tias-avós, eu recebi muito cuidado de idosas, da minha avó, de tias-avós, Tem uma história gostosa, né? A né? minha própria mãe. Então, eu também passei isso para as outras pessoas. Eu gosto, algo que eu me identifico é estar cuidando das idosas. Então, é uma clínica que eu sentia que eu precisava de todo esse cuidado. Então, muitas vezes eu fui realmente, né, disse, não, a gestação vai esperar um pouquinho, vai esperar um pouquinho, vai esperar um pouquinho, vai esperar um pouquinho. Né? Quando chegou aos 39, eu falei, ou vai ou não vai. Era assim, ou vai ser agora, Ou eu vou ter dificuldade. né? Ou eu vou ter dificuldade. E aí, quando eu decidi, realmente, eu disse, bom, só que naquela mesma época eu estava também decidindo pela clínica, né? Ou seja, montar uma clínica nova. Eu imagino esse... E aí eu dizia, bom, vamos ver o que é que vai dar. Então, a minha singularidade talvez foi essa gestação aos 39 anos de idade, quando já seria uma gestação, né, de alto risco, e eu, ao mesmo tempo, montando uma clínica, então, com todas as preocupações, né, em relação a esse novo. Eram 2 desafios novos. Era uma nova clínica, muito maior, com muito mais profissionais, muito mais complexidade, e algo totalmente diferente para mim, que era a maternidade. Até então, eu era mãe de cachorrinho, né? Hoje eu continuo sendo mãe de cachorrinhos, né? Mas, então assim, a única maternidade que eu conhecia era essa. E de repente não, eu ia ter uma responsabilidade muito maior. Então, naquele momento, foi muito difícil, né? Eu diria assim, foram muitas noites mal dormidas, com a preocupação na gestação, porque eu tinha que ter uma preocupação dobrada, né? De estar fazendo cuidados meus. Eu era vegetariana na época, então eu praticava yoga, então eu ia para a praia todas as manhãs fazer caminhada com o meu personal, fazer as práticas de yoga, meditação, relaxamento, depois ia para a piscina, fazer a hidroterapia, ou seja, eu cuidei muito da minha alimentação, fui muito bem assistida, né, tanto por um personal como por um colega médico, né, Dr. César Barreto, que me auxiliou muito a minha gestação. Então, eu tive assim, uma gestação fantástica, sem nenhum problema, sem excesso de peso, sem varizes. Apesar de estar trabalhando loucamente. Então, assim, de manhã eu cuidava de mim e de Ana Beatriz, na barriga. E à tarde eu entrava na clínica, também eu não sabia a hora que eu ia sair da clínica. Eu sabia a hora que eu chegava. Então, eu podia sair 9, 10. Enquanto tivesse paciente para eu atender, eu atendia. Agora, há uma controvérsia aí no que você fala, me permita, de você só ter descoberto ou ter virado mãe depois da gestação da Ana Beatriz. Eu acho que eu vou contradizer um pouquinho você, né? Porque quando você fala para mim que você está nessa função, né, de cuidar de outras mulheres, né, nessa função literalmente de cuidadora, né, de estudiosa, de provedora, inclusive, de alternativas complementares ao que outras mulheres, mães, inclusive, mães ou não, mas muitas delas mães, também estão sendo acolhidas e sendo beneficiadas pelos seus estudos,
pelos seus investimentos, pelos riscos que você correu enquanto empreendedora, pelas horas que você abriu mão de estar com a sua família ou com a sua nova cria, vamos dizer assim. Todas nós fomos e somos beneficiadas por isso, né? E é um olhar de mãe. Sim. Eu soube que recentemente a clínica retomou, né, para dentro do seio da clínica a área de obstetrícia, gente. Olha que delícia saber que na clínica da mulher agora a gente pode voltar a contar com um quadro médico aí. Fala um pouquinho pra gente, eu fiquei tão feliz com essa notícia. No mês das mães, a gente falar sobre a obstetrícia de volta. Não, e foi uma mudança assim, incrível. Nós, né, durante todo esse ano, já tivemos, né, serviço de obstetrícia, depois os colegas que trabalhavam conosco realmente viajaram, foram embora de Salvador, e a clínica ficou desassistida nesse campo da obstetrícia. E recentemente entraram mais 3 colegas que são obstetras. E também, né, o ano passado nós estávamos com 3 médicas gestantes, e esse ano estamos com 7. Nossa, é fértil. Não, eu digo lá na clínica, não bebam água da clínica, porque esta água tem alguma coisa que aumenta a fertilidade. Então, estamos com 7 profissionais. Imagine que nossa equipe são de quase 60 médicas hoje. Então, você está com 7 médicas, né, gestantes, é uma quantidade grande. Fora que eu estou com outras que estão ainda em licença maternidade. Nisso eu disse assim, gente, nossas pacientes hoje precisam dessa assistência. E começaram várias pacientes também a perguntar, doutora Ana, tem obstetrícia? Tem obstetrícia? Olha, tô grávida. Doutora Ana, saíram da sala, né, com o exame de gravidez. Positivo. Olha, positivo. Doutora Ana, estou grávida. Doutora Ana, quem vai me acompanhar? Aí eu dizia, meu Deus, quem vai acompanhar? E agora? Aí eu ficava naquela sensação de que estava faltando alguma coisa nessa família, conjunto. nesse conjunto familiar. E aí, quando as médicas disseram, não, Ana, mas a gente também faz obstetrícia, a gente não faz obstetrícia aqui, porque a gente entrou como ginecologista e você nunca perguntou, nunca falou. Não foi trazido pra gente como esse desafio, né? E aí veio a endocrinologista, mas Ana, eu trabalho na Climed de Oliveira com gestante de alto risco. Aí veio a nutricionista, que inclusive está gestante. Doutora Ana, eu trabalho com gestantes, adoro fazer cardápio para gestante, porque o cardápio é um atendimento diferenciado. Aí veio o angiologista, doutora Ana, a gente trabalha com varizes, quantas pacientes nossas estão com edema nas pernas, edema nos membros inferiores, edema nos pés, que não conseguem nem calçar, às vezes, no final de uma gestação, um sapato. E precisamos cuidar dessa gestante. E nós trabalhamos com isso também. Aí eu falei... Aí nisso vem a doutora Tarsila, ultrassonografista. Ana, eu tenho paixão por fazer ultrassom obstétrico. Eu disse, peraí, acabou de nascer, então, o nosso serviço de obstetrícia, né? Complementar aqui da Clínica da Mulher. E aí sentamos e, vamos fazer aqui um planejamento, porque precisamos, naquilo que eu sempre falo, né? Eu sou taurina, né? Eu sou perfeccionista. Quase virginiana. Então, eu digo assim, eu preciso fazer algo bem feito, eu não vou atender minha paciente gestante de qualquer forma. Não é bem assim. Não. Se eu tenho o check-up da mulher por faixa etária, se eu tenho os cuidados por especialidade, eu agora vou ter o quê? O protocolo. Cuidado pré-natal, para que essa gestante seja acompanhada mensalmente pela obstetra, pela endocrinologista, pela angiologista, pela nutricionista e faça a ultrassonografia correspondente àquele mês. Aí eu fui resgatar junto a Tarsila, vamos rever aqui. Né? Existe uma sequência de ultrassonografias que eu também fiz. No princípio, é a ultrassonografia transvaginal, depois passa a ser a ultrassonografia obstétrica convencional, que a gente faz com o transdutor no abdômen. Tem que fazer depois com o Doppler, para a gente avaliar os vasos. Depois a translucência local, né? Depois tem a morfológica também. E aí, cada etapa dessa gestação tem uma ultrassonografia, até que você chega até o final, realmente, com a obstetrícia convencional. Sim.
E aí você está, digamos, né, a paciente está, digamos assim, pronta para ir para o hospital, né? Seja, a qualquer momento, Para a luz, que é né? quando a criança está toda encaixadinha, que a gente avalia, não, você está bem, como é que está a pressão arterial, se você está com diabetes, se você não está, como é que está os níveis da sua glicemia. Então, ou seja, o que a gente pretende é, mais uma vez, abraçar e cuidar dessa gestante, do início até o final, né, da gestação. E também, uma proposta também da clínica é que, muitas vezes, essas gestantes, no pós, na fase, né, puerpério, elas engravidam novamente, né? Tem muitas jovens que terminam engravidando por falta de quê? De um cuidado, de uma orientação que muitas vezes o obstetra não dá, ou se passou, né? Porque a mãe está preocupada ali com o aleitamento materno, se ela não está conseguindo, né, dar de mamar, ou não quer usar um método contraceptivo oral, porque vai envolver realmente, né, questões no leite. Questão do leite. E ela fica naquele momento sem dono. Sem dono e sem uma prevenção de uma gravidez, uma nova gestação, que naquele momento não era desejada. Então, hoje, também, dentro desse cuidado, estamos já orientando que, após a gestação, essa paciente também vai retornar à clínica para colocar um DIU. Sim. Que naquele momento Isso é ótimo, a ginecologista vai oferecer, em princípio, um DIU não hormonal para aquela paciente, para exatamente não comprometer o aleitamento materno. E, posteriormente, ela desejando, ela fará troca por um outro método, que seja, inclusive, o próprio DIU hormonal. Mas é uma forma da gente também garantir, dar uma segurança a essa paciente. A gente entende, nós como mulheres, eu entendo, principalmente, como eu falei, eu relutei tanto, né, até o último momento para não engravidar. Eu acho que nós, mulheres, temos também essa liberdade de saber quando, né, queremos ter uma nova gestação. Tem essa questão, doutora, e tem um outro ponto, e aí eu vou trazer isso um pouco para mim, que com certeza reflete a história de muitas mulheres que estão aqui nos ouvindo. A gente, quando entra no período da maternidade, a gente acaba se esquecendo um pouco de si, né? A gente acaba se dedicando muito ao outro, àquele ser, aquela nova experiência ali, que para muitos de nós, como foi o meu caso, fui marinheira de primeira viagem, né? Minha mãe teve 5, um atrás do outro. Eu não sei como foi que ela descobriu a maternidade, quem descobriu quem primeiro. No meu caso, eu tive gêmeos, né? Vieram os 2 de uma vez só, mas felizmente eu tive uma rede de apoio, eu pude estar ali cercada de pessoas em que, de uma forma ou de outra, me ajudavam, ou psicologicamente, ou fisicamente, enfim, de diversas formas. Mas, mesmo assim, Elis, até o dia atual, né? Meus filhos já têm 11 anos, não olha para si mesma com o cuidado que eu deveria olhar enquanto mulher. Porque antes de sermos mães, nós somos mulheres, né? E assim, em que lugar a gente se coloca nessa história? Quando você diz, o dia tem 24 horas, 8 horas a gente deveria cuidar disso, 8 mais aquilo, 8 mais aquilo. E esse lugar de mulher antes de ser mãe? Porque até pra gente exercer esse papel de mãe bem exercido, a gente precisa se cuidar, né? E é por isso que eu acho muito bacana e achei fantástico e propaguei até onde eu pude, falando da Clínica da Mulher com esse cuidado integralizado, né? É integrado, na verdade, que você fala, né? Integrativo, de você tira um dia, cuida de si, se dedica ali àquele momento de você olhar para você mesma como ser humano, como mulher e depois como mãe. Porque a gente precisa ser exemplo. Eu não posso cobrar da minha Maria, né, daqui a pouco, que está adolescente, que ela faça os exames corretinhos, que ela tome os medicamentos corretinhos e cuide de si, se eu mesma não sou exemplo para isso, né? Que mensagem, de que forma você consegue trazer esse olhar de uma maneira mais leve, mais abrangente e ao mesmo tempo empático para essas outras mulheres, assim como Elis, que acaba atropelando aí, né, esse cuidado, ao invés de cuidar só da prole, cuidar de si mesma primeiro. Ô, Elis, você tem que convidar outra pessoa para falar sobre esse assunto. Eu estou também, né, durante muitas fases da vida, eu também estive nesse lugar de não me cuidar, né? De não me cuidar. E é muito perigoso, não é, doutora? Que é muito perigoso, né? Nesse lugar de não me cuidar.
Talvez, engraçado, você falando agora, eu me lembro o seguinte, eu acho que eu me cuidava realmente muito mais antes da gestação, né, do que foi depois. Antes, de certa forma, porque você está com um relacionamento, você cuida mais de si e do relacionamento, né, no caso do marido. Ou da profissão. E junto da profissão, né? Graças a Deus, meu marido trabalha comigo. Então, ainda tem tudo isso. Ou seja, nós vamos para a clínica juntos. Meu marido é o diretor financeiro da clínica. Então, é uma clínica familiar. E quando a Aninha nasceu, quer dizer, durante a obra, ele também me acompanhava na obra. Quando a Aninha nasceu, íamos ele, Lili, né, que era a nossa babá, e a Aninha, e um monte de sacolas de Aninha. Então, estávamos sempre juntos. Sim. Então, havia realmente, digamos, naquele momento, estávamos cuidando da clínica e cuidando de Ana Beatriz. Sim. E Ana Beatriz acabou realmente sendo, né, realmente a primeira filha, mas concorrendo, querendo ou não, com a minha filha, a clínica, né, com toda essa estrutura que eu tinha que tomar conta. Então, eu realmente fiquei talvez em último lugar, né, nesse cuidado. Isso é perigoso, não é, Nesse doutora? cuidado, né, porque o meu tempo era cuidar da Ana Beatriz e cuidar da clínica, cuidar do marido, né? Cuidar da casa. Cuidar da casa. Então, realmente, muitas vezes eu não tinha horário para mim, né? Isso aconteceu diversas vezes. Ou quando eu pegava algum horário para mim, eu achava que eu não estava cuidando de Ana Beatriz. Então, também, por muitos momentos, eu passei por aquele dilema. Ainda tem aquela automutilação. Tem, né? Puxa, eu podia estar agora com a Ana Beatriz, mas eu estou aqui fazendo ginástica. Ou então tô fazendo Eu cabelo. eu podia estar com a Ana Beatriz, mas ainda estou na clínica. Eu podia estar com a Ana Beatriz, mas eu saí agora para ir jantar fora e deixei a Ana Beatriz somente com a babá. Eu saí. Então, tinha tudo isso, né? Agora, né, a Ana Beatriz, aos 19 anos, isso realmente mudou. Então, mas quando foi que realmente mudou? Foi a pandemia. Quando foi que eu, Ana Paula, eu comentei inclusive isso aqui, né, na nossa palestra em Outubro Rosa. Quando foi que eu, Ana Paula, resolvi, eu caí em mim e disse, eu preciso cuidar de mim. Primeiro que nós estávamos em casa, então, querendo ou não, a Ana Beatriz estava o tempo inteiro conosco, então eu não tinha mais aquele dilema. Não estou com a Ana Beatriz porque eu estou na clínica, que a clínica também ficou fechada. Então, eu tinha todo aquele tempo com a Ana Beatriz. Realmente passamos a fazer muito mais coisas juntas, inclusive aula de italiano juntas, né? Programa em família. Programa mais em família, então ficamos muito mais ali. E atividade física, né? Ela passou a fazer muito mais atividade física com o pai, jogando tênis e fazendo, nós também, cuidando também desse outro lado. E aí eu percebi, eu preciso também cuidar mais de mim. E aí estudando, aí realmente comecei a estudar, fazer minha formação realmente nessa medicina integrativa, que é a medicina da longevidade. Eu comecei a ver mais uma vez. Hoje eu tenho uma filha de 19 anos. Hoje eu vou fazer agora em maio 60 anos de idade. Se eu pretendo continuar cuidando de Ana Beatriz, cuidando da clínica, né? Por mais, vamos considerar, mais 40 anos, digamos que eu consiga chegar, né? Não sei se a gente consegue chegar, né, seja aos 100 anos, mas que eu consiga chegar. Minha mãe faleceu aos 98 anos e meio. Opa, já tem um Por DNA pouco chegou aos 100. Uma outra tia minha ficou até os 102 anos. Então, assim, quem sabe, né, se essa genética, se eu tiver realmente essa boa carga genética, se eu consigo chegar aos 90. Mas eu preciso, com saúde. Mas eu preciso, então, me programar que seja para os meus próximos 10 anos, ou para os próximos 20, ou para os próximos 30 anos. Concorda? Concordo. E aí eu comecei a pensar todas as patologias que uma mulher na pós-menopausa começa a enfrentar. É a obesidade, que vem com a, infelizmente, vem com a pós-menopausa, diabetes, hipertensão, aumento do risco de câncer, aumento do risco de Alzheimer e patologias, né, próprias da senilidade. Então, o que é que eu posso fazer para mudar? Ou o que é que eu posso fazer para não ser mais um número, né? Entrar nessa estatística. Entrar nessa estatística, né? Meu pai foi diabético, meus avós foram diabéticos. Então, o que é que eu posso fazer para não entrar na estatística do diabético?
minha mãe foi hipertensa. O que é que eu posso fazer para não entrar na estatística de ser uma mulher hipertensa? De não ser uma mulher obesa? De não ser uma mulher com Alzheimer? Ou seja, então eu comecei a pensar em, né, o que é que eu posso fazer para não vir a ter essas doenças. Talvez algumas outras, né? A gente não tem todo o controle. Não tem. Mas eu pensei o quê? O que é que Mas tem eu algumas que a gente posso tem. fazer? O que é que eu, Ana Paula, mulher, né, médica, que tem um conhecimento, Com acesso. tem um acesso à saúde, e que eu prescrevo isso às minhas clientes, né? Aquela coisa assim, né? Aquela coisa, faça o que eu faço, o que eu digo, não faça o que eu faço. Uhum. Eu disse, não. Da mesma forma, a Ana Beatriz me disse assim, minha mãe, quando eu falo alguma coisa de chocolate, um exemplo, né? Que, entre aspas, um chocolatezinho de vez em quando cai muito bem. De vez em quando. Aí eu disse assim, Aninha, você tá comendo chocolate. Minha mãe, mas você que me comprou chocolate pra mim. Eles nos cobram o tempo inteiro, né? Eu comprei chocolate pra mim, entendeu? Tanto que eu falei assim, cadê meu pedacinho? Né? Não seja gosta com mamãe. Mamãe, dá um pedacinho da mamãe. Então, assim, aí ela, só que de tanto ouvir isso, é exatamente isso. O que é que eu preciso mostrar para Ana Beatriz? Para que ela também venha a ser uma jovem adulta saudável. E comprometida consigo comprometida mesma, né? com a saúde. Então, hoje, nós fazemos atividade física. Ana Beatriz tem a regularidade dela. Como ela diz, minha mãe, eu posso reduzir hoje, não vou ver tanto filme, não vou ler tanto, não vou fazer isso, mas minha atividade física eu não deixo. Não abro mão. Não abro mão da minha atividade física. Então, 4 vezes por dia, 4 dias na semana, ela faz a atividade física dela, mais um dia de RPG. Então, ela ocupa, né, os 5 dias na semana fazendo atividade física com personal. Quando não faz também é os sábados, que ainda chama personal para ir os sábados. Então, a alimentação, ela tá lá com whey protein. Ontem eu cheguei em casa com panquequinha de whey protein com tapioca. Eu falei, aí da mamãe, cadê da mamãe? Aí eu estava tendo uma reunião de marketing, aí ela fez minha panquequinha, me trouxe, aqui minha mãe, panquequinha. Então ela vai na cozinha, ela prepara, né, também alimentação saudável. Na verdade é uma troca, É uma troca, então. Porque agora tá na hora de começar a devolver, né? Então estamos trabalhando juntas. Entendeu? Então assim, eu acredito que tudo que eu aprendo, eu passo para Ana Beatriz. Eu passo, né, para mim, para meu marido. Né? Então, nossa casa tornou um ambiente mais saudável. Então, nossa alimentação hoje, né, o que tem na nossa geladeira, o que tem no nosso armário, hoje é muito mais saudável. Então, hoje eu já fiz minha atividade, sabendo que eu vinha para cá, eu mudei minha programação, já fiz minha atividade física junto com meu marido de manhã, para que eu não deixasse de cumprir, né, a minha meta da atividade física e pudesse estar aqui sabendo que já cumpri. Eu acho que você falou uma coisa importante, né? Na medida em que a gente se planeja, ou pelo menos, às vezes você não consegue cumprir ao pé da letra, né? À risca. Mas na medida em que você planeja o seu dia, você também vai conseguir colocar naquela programação, parte dela, o autocuidado, né? Então, como você disse, eu sabia que à tarde, no final do dia, eu estaria lá no Grupo Empório e ia precisar, né, dedicar um tempo que não estava no script até outro momento. Então, eu preciso rever a minha programação, porque eu não posso me deixar em segundo plano. Exato. Então, você se colocou em primeiro plano, lá no primeiro horário da manhã. Eu acho que isso é um exemplo muito bacana, porque eu, inclusive, vira e mexe, eu furo comigo mesma. Né? Porque eu faço esse planejamento, faço uma programação e não consigo chegar. Mas a programação das crianças a gente não pode esquecer. Por quê? Né? Por que que a gente não consegue se perder na programação deles? Por que que a gente não consegue abrir mão, né? Inclusive de estar num aniversário ou de estar acompanhando numa certa programação externa? Sim. E com a gente abre mão. Né? Então, talvez a mensagem seja essa que você esteja trazendo, né? Da gente se privilegiar, da gente se priorizar desde o primeiro horário da manhã. Sem com isso, esquecer do outro. Mas aí é fazer esse contraponto. Mas é isso, né? Mesmo. O horário de dormir, né? Lá em casa nós temos horário para ir para a cama. Então, 10 e pouco da noite,
vamos todos para a cama. É um horário saudável. Né? Precisamos dormir, para que a gente tenha de mais horas de sono. Então, várias essas regrinhas nós criamos. Né? O horário do almoço, da refeição, almoçamos juntos, com uma alimentação mais saudável. Sim. Então, isso é o cuidar. Quando eu cuido de mim, eu estou cuidando também dela, estou cuidando do meu marido. E aí sim, eu posso cuidar dos outros. Né? Essa semana mesmo, minha funcionária me pediu, doutora Ana, por favor, cuide de mim. Né? Eu quero fazer a sua dieta, eu quero seguir, né, a sua alimentação. Me prescreva, olhe meus exames. Olha que né? fofa. Porque até então ela mostrava para outros colegas da clínica. Aí disse, não, me então, ajude. ela disse, me ajude, né? Eu engordei, né? O que é que eu posso fazer? Então eu falei, bom, vai seguir? Bora. É isso. O cardápio é esse. Então, mandei o cardápio, olha, é simples, não tem nada complicado. O que eu faço não é complicado, né? Então, é a mesma coisa que eu faço lá em casa, Ana Beatriz. A gente já trabalha vamos isso. Conversar. Vamos, né? Açúcar, minha filha, não. Vamos limitar o açúcar. Eventualmente vamos comer açúcar, vamos. Farinha de trigo, não. Vamos limitar esse pão. A gente tem outra coisa pra gente comer. Então, começamos a trabalhar. Fazer substituições. Fazer substituições. Né? Então, quando eu cuido de mim, porque eu entendi isso. Quando eu tentava fazer uma dieta sozinha, eu não conseguia. É muito difícil você fazer algo sozinho. É a mesma coisa que a clínica. Por que a clínica funciona? Porque somos uma família. Por que vocês sentem, né? Por que nossas pacientes se sentem acolhidas na clínica? Não é porque foram acolhidas só por mim. Porque não posso ser eu a atender todas as pacientes que vão na clínica e em todas as especialidades. Então, esse acolhimento, né? Eu transmiti. Meninas, vamos cuidar, vamos sorrir, né? As vamos pacientes chegam aqui com... Então, assim, existem treinamentos, a gente sabe disso, né? Mas outra coisa, quando a gente trabalha num ambiente gostoso, né? Fica muito mais divertido, fica muito mais Elas gostam. Verdadeiro, fluido, né? Elas gostam, então elas se sentem bem. Elas, se vocês vamos fazer fotos aqui mostrando qualquer... Elas estão ali, vão fazer vídeos, elas topam, né? Hoje está tendo lá a Mary Kay fazendo, né, maquiagem, limpeza de pele, tratamento de beleza para elas. Então elas estão curtindo, estão aproveitando. Sim. Então eu também tenho que proporcionar também para elas o bem-estar, né? Também uma alimentação saudável. A gente tem segunda, quartas e sextas, o nosso lanche é fruta, né? E ontem até eu fiquei pensando, gente, a fruta, a nossa funcionária, uma das colaboradoras, entrega pra gente a fruta, ontem foi tangerina, já descascada, enroladinha já no papel. Eu fiquei pensando assim, por que ela entrega descascada? Será que a gente não podia descascar a nossa própria tangerina? Eu fiquei pensando, depois assim, olha o cuidado que ela tem. Eu podia receber o cachinho de uva, não. Ela tira uva por uva e coloca no potinho pra mim. O moranguinho, ela tira lá do moranguinho, ela corta o moranguinho, coloca no potinho e me entrega. Seja, né, o kiwi, ela corta o kiwi, porque todo dia, né, esses dias, tem um melão, ela corta o melão, fatiazinha de melão, cortadinha, cuidado, né? Bota o garfinho. Ou seja, isso não foi eu que ensinei. Entenda? Mas existem esses cuidados que elas mesmas estão tendo conosco. Uhum. Porque que é um cuidado materno, né? É um cuidado materno. Então, você imagina, são muitas mulheres, realmente nem todas já são mães. Mas aquelas que não são mães, cuidam, né? Cuidam de suas mães, então são filhas. Então, querendo ou não, nós mulheres temos esse dom de cuidarmos umas das outras. E na clínica isso acontece. Nossa administradora, ela abraça essas meninas. A nossa coordenadora de recepção tem um cuidado com ela, né? Do conversar, do ouvir. Isso, lógico, se ela faz isso com a funcionária vai fazer com a paciente. Sim. Então, se a Adriana chega para uma conversa, para uma consulta, a Adriana está sem a carteira. Ela não vai dizer, dona Adriana, a senhora está sem carteira, sinto muito. Não, dona Adriana, vamos ver aqui. A senhora tem como me dar alguns dados de alguma forma que eu possa buscar esses dados? Vamos ver. Ou buscar ela não vai dispensar a dona Adriana, ela vai acolher dona Adriana. Dona Adriana, vamos começando a fazer esses exames enquanto eu pego essa autorização daqui, porque vai demorar um pouquinho.
olha, a senhora vai para essa sala, vamos iniciar isso aqui. E as coisas vão funcionando, né? É uma senhorinha de mais idade, né? Com um jeitinho, ela já, né? A dona Adriana, né, chegou, ela tem uma idadezinha maior. Posso passar aqui na sua frente? Então ela já encaminha. Chega uma paciente cadeirante, já tem outro jeitinho, vamos encaminhar, vamos adiantar esse exame. Chega uma paciente com um bebezinho, ou seja, vai ter uma empatia vai ter empatia. Né? Então, eu só brigo com essas pacientes, porque elas não deixam os bebezinhos comigo. Canso de dizer, trouxe o bebezinho para a clínica é para deixar comigo, mas não levam as crianças de volta. Absurdo isso. Deixa eu aproveitar uma fala, uma deixa sua. Você falou muito em acolhimento. Como é que as pessoas têm acesso, por exemplo? Eu sei que a clínica ela tem toda a parte de convênio, tem a parte particular. Como é que funciona, por exemplo, esse serviço de obstetrícia ou os demais serviços da clínica da mulher, né? Como é que as pessoas, as mulheres de um modo geral, podem ter acesso? Quais são os caminhos? Bom, tem paciente que tem convênio, então o que a gente tiver de convênio será atendido pelo convênio. As consultas em obstetrícia nós não somos credenciados, então acaba sendo um particular que não é particular, que é o que a gente chama na clínica de tabela VIP. Certo. A clínica, o conceito nosso, muitos lugares fizeram valores muito elevados. Nós não trabalhamos dessa forma porque a nossa missão é atender clientes, não é ficar ricos atendendo clientes. É atender da melhor forma possível. Então, nós criamos uma tabela, chamada tabela VIP, mais acessível, com né? preços muito mais acessíveis para os pacientes que não têm um convênio. Além disso, nós criamos também um cartão chamado Cartão de Saúde e Benefícios. Por que as duas coisas? Porque não é meramente um cartão fidelidade, não é meramente essa paciente ser fiel, fidelizar a mim. Mas ela vai também, se ela gostar da clínica, ela vai continuar sendo atendida na clínica. É um cartão de saúde, onde ela também vai ter benefícios em outras clínicas de saúde também. Então, ela faz uma adesão, é um valor simbólico de R$60 no ano, que vai durar um ano esse cartão. E ela vai ter, por exemplo, a possibilidade de uma clínica de oftalmologia, tá? No Hospital dos Olhos, por exemplo, outras clínicas que nós temos parceria, para fazer seus exames com descontos. Ela vai no laboratório Jaime Cerqueira, no Laboclin, no SEIB, onde vai contar lá com 20% de desconto. Vai numa clínica de odontologia. Vacinas. Numa clínica, vai ter uma vacina. As gestantes, nós fizemos uma excelente parceria com o Hospital Santa Amaro. Olha! Super hiper parceria. Então, toda gestante que desejar fazer seu parto no hospital, gente, isso é uma novidade terá maravilhosa, hein? um desconto na tabela do hospital. Temos, então, parcerias com fisioterapeutas, com acupunturistas, clínica de estética, clínica de depilação, clínica de sobrancelha. E muito em breve lojas, aqui no aqui também, nos cursos, lojas, óticas. Então, assim, o que a gente buscou foi beneficiar através de uma rede de parceria, porque é aquilo que eu vou e volto sempre. Não construímos nada sozinhos. Não fazemos nada sozinhos. Eu não poderia ter a clínica que eu tenho hoje se eu trabalhasse sozinha, né? Se eu fosse uma pessoa individualista. Então, a clínica foi concebida, tanto que o nome da clínica é a Clínica da Mulher, é uma clínica de mulheres, para cuidar da saúde de mulheres de uma forma integral. Perfeito. Então, por isso, nós temos hoje 9 especialidades na clínica. Quais são, doutora? Bom, ginecologia é nosso carro-chefe. Dentro da ginecologia, porque existem inclusive as especificidades. Dentro da ginecologia, nós atendemos as adolescentes, que chama-se ebiatria. É porque a gente não diz... meus filhos já são cuidados por ebiatras. Mas é o quê? É uma profissional, que ela é ginecologista, mas que ela também tem uma abordagem mais delicada em adolescente. Por quê? Porque ela vai orientar sobre a primeira menstruação, sobre corrimento, sobre a puberdade, desenvolvimento das mamas, dos pelos pubianos, pelos da axila, cólicas menstruais, então, as alterações humorais que acontecem e todas as transformações inerentes à própria puberdade. E preparando ali essa transição, Preparando. Né?
né? Aí ela vai orientar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, os cuidados que essa jovem deve ter. Depois nós vamos ter a ginecologista que vai trabalhar com os métodos contraceptivos, já também orientando essas jovens que iniciarem a vida sexual, de fazer já uma prevenção, que é algo que a clínica tem campanhas, inclusive anuais. Muito forte. Né? Com, inclusive, valores bem baixos que a gente trabalha em determinados momentos para trabalhar. Por exemplo, tivemos setembro. Setembro foi o mês da conscientização da contracepção não planejada. Sim. Então, nós fizemos com a Andalan uma programação onde colocamos DIUs lá na clínica por um preço bastante simbólico para todas essas jovens que nos procuraram. Né? Então, foi uma campanha bem específica. Mas trabalhamos assim, um ano inteiro com os DIUs, sejam eles os não hormonais, que a gente tem o DIU de prata, DIU de cobre, mini DIU de cobre e prata, depois hormonais, Cailina, Mirena, Implanon, que é um DIUzinho, um métodozinho que coloca aqui no braço, um método contraceptivo. Então, temos essas médicas. Depois vamos ter também aquelas que vão trabalhar com as mulheres que desejam engravidar e que estão com dificuldade, que a gente chama de reprodução humana. Que aí vem a paciente que vai precisar fazer uma FIV, é uma paciente que vai precisar, ou até mesmo a paciente que pretende fazer, por exemplo, uma congelação de óvulos, que vai fazer agora ou que não quer engravidar agora, né? Não tem um parceiro, e não... Né? Mas quer congelar seus óvulos no momento oportuno. Para não ficar mais velha. Ou uma paciente que vai fazer uma quimioterapia e que vai afetar a fertilidade e ela quer congelar seus óvulos para posteriormente poder gestar. Vamos ter também as médicas mais especializadas na mulher, no climatério e menopausa, para que a gente possa usar os hormônios. Eu, por exemplo, eu faço uso de hormônios, de implantes hormonais, desde 2008. Então, assim, né, chama chip, mas não é chip, tá? Implante, gente. Né? Que ficam brincando. Você é chipada? Gente, chip é de celular, tá? Chip é no computador. Né? Nós usamos implantes. Né? Então, assim, eu tenho implantes, né, hormonais. Eu uso absorvíveis para não ter que ficar retirando. Então, na clínica, a gente trabalha muito com esses hormônios. Também com as injeções, né, com as vitaminas. Eu, por exemplo, faço uso constante, né? Quinzenalmente eu uso minha coenzima Q10, eu uso uma DEC, que é a vitamina A, D, E e K, que é importantíssima. Eu uso uma vitamina C injetável. Então, assim, a depender das minhas necessidades, você vai eu vou as adaptações, o que a gente precisa. Né? Se eu estou com a dor, em vez de ficar tomando analgésico, anti-inflamatório, que vai prejudicar meu fígado, eu prefiro tomar cúrcuma, né? Curcumina longa, que a gente chama, né? Injetável. Então, hoje a medicina, principalmente a medicina, quando a gente fala, a integrativa. Integrativa, na verdade, é o quê? É você tratar o ser humano de uma forma realmente como deve ser, sem subdividi-lo por pedacinhos. Né? O ser humano é único. Então, eu preciso analisar essa pessoa de uma forma integral. E quando a gente faz uma abordagem, uma conversa, um questionário com a paciente, a gente observa todos os aspectos dela, inclusive os traumas de vida, traumas pessoais, se a mulher foi abusada, se não foi abusada. Tudo isso é importante no contexto de uma conversa médica, para que a gente possa ajudar essa mulher a desmistificar, às vezes, tabus. Mamografia causa câncer da tireoide, né? Como já foi falado. Se eu fizer a mamografia, eu tenho prótese de mama, vai estourar minha prótese. A minha mama é linda, maravilhosa. Se eu fizer a mamografia, vai estragar minha mama. Né? Existem mil tabus, né, que acontecem. Né? Posso ficar fazendo ultrassonografia a cada 6 meses? Lógico, deve. De mama, por exemplo. Então, assim, é numa conversa de mulher para mulher que nós vamos chegar realmente a saber quais são realmente as necessidades de cada uma. Então, a gente tem ginecologia. Sim, me perdi, não foi ali. Não se perdeu, não, porque a conversa é tão gostosa que a gente vai e não quer mais parar. Mas é só pra gente não perder. Aí, pra gente não perder de fato, porque é muito bacana pra quem tá ouvindo entender o que é a clínica da mulher entrega. Ginecologia é tão importante na vida de uma mulher.
né? Não, à toa é o carro-chefe É da o carro-chefe clínica. da clínica, né? E eu fui ginecologista obstetrícia, né? Na minha Sim, primeira formação. sim. Depois é que eu fiz especialidade. Aí vem, eu sou especialista em mastologia. Mas nós somos, na grande maioria das vezes, somos ginecologistas obstetras. Sim. Depois é que fazemos uma nova especialização. Então, hoje na clínica eu tenho as mastologistas, Sim. cirurgiãs e as que são clínicas. Por exemplo, eu fui cirurgiã, né? Então, durante mais de 20 anos da minha vida, eu operei. Quando a Aninha nasceu, olha aí, olha o que vem a maternidade. Quando a Aninha nasceu, né, eu comecei a pensar, bom, aí veio aquele primeiro ano. Naquele primeiro ano eu realmente fiquei amamentando, tomando conta Construindo. né, clínica. Eu falei, não tenho a mínima condição de operar. Porque operar não é simplesmente chegar, operar paciente e largar lá e ir embora. Você tem um pré-operatório, você tem o ato cirúrgico em si. E o pós, né? Depois você tem o pós-operatório, você vai no hospital, liberar a paciente. Cuidar. Né, ver se ela vai ficar internada, se não vai, se é um dia, 2 dias. Isso tudo leva tempo. E aí eu tomei uma decisão. Foi uma das decisões que a maternidade me trouxe. Né? Eu não vou operar mais. Uma ruptura. Foi uma ruptura. Muitas pacientes, que ainda de certa forma vinham achando que eu ia operar, estavam se preparando. Quando chegaram, eu falei, não. Algumas eu até acompanhei no hospital, com uma outra colega operando, tipo assim, olha, eu vou segurar na sua mão, mas quem vai lhe operar, quem vai conduzir, você vai ser uma outra colega. E aí eu fui passando as minhas pacientes de cirurgia para as minhas outras colegas na clínica. Então eu tenho uma mastologista, né, Michele, que trabalha comigo na clínica também há mais de 20 anos. Michele está antes de Ana Beatriz nascer, então já devem ter uns 22 anos comigo. A Michele também é mãe de gêmeos, dois rapazinhos, 2 gêmeos. Então a mesma coisa, ou seja, eu fui passando para minhas colegas a minhas pacientes cirúrgicas. Então temos a mastologia clínica e cirúrgica. Certo. Eu faço de procedimentos intervencionistas. O que quer dizer? Punção de mama, punção da tireoide, né? Isso eu faço na clínica. Sim. Mamografia, laudomamografia e diagnóstico, que hoje é meu grande forte. Tá. Que é o que a Ana faz, né? Que a Ana faz. Sei. Depois temos as endocrinologistas. Sim. Como eu falei, tem aquelas que também trabalham com os adolescentes, tem que trabalham com obesidade, com diabetes, com hipertenso, com gestantes. Né? Aí temos as angiologistas, temos um serviço de angiologia para poder avaliar riscos de AVC, derrame cerebral, de trombose, de varizes, né? Circulação é que avalia toda essa parte. Depois temos a coloproctologista para avaliar hemorroidas, dor anal, sangramento anal, diverticulites, pólipos anais. Então, cuida de todas, constipação, diarreias. É a profissional que cuida dessa área. Perfeito. Depois nós temos a urologista. Muitos dizem assim, urologista não é para homem? Eu falei, não. Mulher tem infecções urinárias de repetição, tem cálculos renais, tem câncer de bexiga. Então, é a urologista. Então, nós temos a urologista. Depois temos a oncologista, quando a gente faz um diagnóstico de câncer. Essas nossas pacientes passam pela oncologista para fazer avaliação, saber se vai fazer quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia, né? Qual é o protocolo. Tem nutricionista. Temos as nutricionistas, que trabalham com esporte, né? Tem aquelas que tem aquele foco para esportistas, a mulher que quer, né, malhar, que quer ganhar massa muscular. Fazer uma troca, né? Então, temos a coaching para quem quer emagrecer e não está conseguindo emagrecer. Então, tem uma abordagem também psicológica, porque você sabe que a obesidade, ela tem muito mais a ver com o psicológico, na verdade, do que com o ato consumo, só, né, de consumir. Né? Se nós não mudarmos a nossa mente, nós não conseguimos mudar realmente o nosso corpo. Né? Então, a coach, ela tem essa abordagem. Lógico, eu tenho que ter uma dieta, né? Uma orientação. Uma orientação, mágica, não tem mágica, fecha a boca. Né? Mas vai comer determinados alimentos. Mas quando você tem alguém que você vai dividir, doutora, estou super ansiosa,
olha, eu tô passando por um estresse tão grande que eu quero comer aqui, né, uma bandeja de brigadeiro. Ela vai dizer, olha, não, ao invés de uma bandeja de brigadeiro, vamos, né, mudar. Ou seja, então ela vem com um papo Mais sábio, um né? papo, e vai te convencer a não comer aquela bandeja toda de brigadeiros, né? Uau. Quem sabe, talvez um brigadeiro, ou talvez nenhum brigadeiro. Ou vamos botar aqui um brigadeiro de massa de banana, ou vamos te dar aqui algo que você possa substituir naquele Aquele momento de doce, grande né? estresse. Isso é uma abordagem de coach para emagrecimento. E temos também as nutricionistas que fazem a abordagem para patologias, né? Uma diabetes. Que vai ser uma né? diabetes, uma paciente hipertensa, uma paciente nefropata, uma paciente com colesterol elevado, uma paciente com gordura no fígado, né? Então, assim, vai, né? Tem várias, multidisciplinar. É muito bacana. Depois tem mais o quê? Esqueci de falar alguma coisa. Gineco, mastoendócrino, E onco. uro, onco, procto, obstetrícia, Sim. né? A obstetra, acho que eu falei todas especiais. As ultrassonografistas. Na clínica temos as ultrassonografistas também especializadas em articulação, Sim. né? Se está com a dor no joelho, se está com edema no joelho, um edema, né, de pés, no punho, ombro, o que seja. E a própria ultrassom E todas as ultrassons, né? ginecológica, da mama, tireoide, com Doppler, sem Doppler. Então, assim, montamos uma clínica bem equipada, inclusive, assim, todos os nossos equipamentos são novos, são de ponta. É algo assim que eu faço também questão, porque é a mesma coisa. Eu não posso colocar um bom motorista num carro velho. Não vai dar match. Então, se eu contrato um bom motorista, eu tenho que dar ele um bom carro. Tá certo? Então é a mesma coisa. É que nem hoje é celular. Celular, a gente troca celular com uma certa frequência. Máquina de ultrassonografia também. Primeiro é um desgaste do próprio aparelho e é uma tecnologia. O tempo todo renovando. Então, né? ano passado adquirimos mais 2 aparelhos novos. Então, assim, a gente vai sempre trocando o nosso parque tecnológico, renovando. Então, a clínica hoje tem 8 aparelhos de ultrassonografia, todos modernos, mamógrafo moderno, digital, para que exatamente a gente possa garantir ao médico, né, em primeiro lugar, que ele está trabalhando com um bom equipamento, um equipamento de ponta, para garantir a ele um sucesso do diagnóstico E a paciente, que vai refletir sobretudo, né? aonde? Na paciente, ou seja, na outra ponta. É porque assim, não adianta. O conceito que a gente monta uma clínica dessa, como eu construí, não adiantava eu ter. Para eu trazer bons profissionais para a clínica, eu tenho que oferecer a ele, né, bons equipamentos. A condição dele exercer a boa medicina. A boa medicina. Então, tudo começa na estrutura. Eu tenho que oferecer a ele uma sala confortável, eu tenho que oferecer a ele, ou seja, né, uma condição de trabalho para que ele se sinta bem, né? E realmente como eu posso chamar a minha equipe, né, de uma equipe família. Minhas médicas estão comigo há muitos anos. Enfrentamos todo tipo de trabalho. Não pense que é fácil ter uma clínica. Não imagino. Tá? Lidar com convênios não é fácil. Lidar com pacientes também não é fácil. Então, lidar com fornecedores, com uma série de situações, né? Não é fácil. Leva a gente quem tem a negócio um sabe estresse, bem o que você né? está falando. A gente vive um estresse, né, diário. Né? Se chegou a injeção, se não chegou, se o DIU chegou, se não chegou, se entregaram, não entregaram. Né? Tem tudo isso. Se a médica chegou, tá atrasada, por que ela tá atrasada? Porque embola, né? Tudo, né? Choveu, trânsito na cidade. Interferências, né? Então tem uma série de coisas que a gente tem que estar ali na gestão o tempo inteiro. Mas então a clínica, ela é realmente, né, o que é, ela tem essa abordagem, essa pegada assim, feminina, né? Materna. Por isso assim, eu sou a mãezona, né? Então eu posso dizer, eu sou a mãezona da clínica, né? Já que ela é minha segunda filha, né? Então realmente eu tenho que abraçar essa filha. Como eu abraço a minha. Sim, né? sim. Só que a minha filha hoje já tá naquela fase, você vai abraçar. E minha mãe? Antes de abraçar, beijava. Agora assim. E minha mãe? Daqui a pouco ela volta. Tá na fase. Essa fase passa. Passa Mais ou assim. menos assim. Você vai enfrentar. Se prepare por 16 anos. Ai, meu Deus. Se daqui até lá tem mais 4 anos aí pra ir preparando o psicológico. Você vai ver o que chama-se
devia ter médico para cuidar de aborrecentes. Deve existir algum. Bom, segundo eles, a gente que tem que se trabalhar, né? Somos nós que temos que nos trabalhar melhor para poder lidar com esse turbilhão aí de hormônios. Mãe, eu posso ir sozinha. Mãe, eu já sei cuidar de mim. Não precisa me levar, eu vou. Você mãe, fica aqui. Eu vou escolher a minha roupa. Mãe, eu não quero vestir essa. Como assim? Entendeu? Mãe, eu quero colocar meu cabelo assim. Eu não quero. Isso aí eu já lido, né? Então, às vezes é mais difícil cuidar da filha, né? Da filhota do que da clínica. Mas ambas realmente são prazerosas. Filhas maravilhosas. Né? São filhas maravilhosas. Filhas que só têm me dado realmente muito amor. Muitas alegrias. Né? Porque eu recebo isso. Já me perguntaram, né, numa outra entrevista, né? Aí eu vou me fazer a pergunta, já que você não me fez. Doutora, qual é o maior prazer, né, de ser médica? É o prazer de fazer bem ao outro. Né? Todas as vezes que a paciente vem para mim, doutora, eu te amo. Doutora, a senhora não sabe o amor que eu tenho, o quanto eu rezo pela senhora. Ah, que lindo. Tá? A senhora está em todas as minhas orações. Né? Eu peço a senhora sempre. Doutora, quando eu não venho aqui, doutora Rivera, quando eu não venho aqui, eu fico tão triste se eu não ver. Eu tenho um paciente que liga, manda um recado. Diga, doutora Ana, que eu não fui esse mês porque eu estou viajando. Mas assim que eu chegar, eu vou estar aí com ela. Ai, que fofo. Tá? Ou seja, tem isso é um cuidado. Na verdade, isso é uma devolução. É uma devolução. É uma devolução daquilo que você dá, daquilo que você entrega. Né? É tão lindo isso. É genuíno, né? É genuíno. Querendo ou não, é como a Ana Beatriz. Eu acho que ela vem e me beija, né? Mas, assim, eu tenho muitas filhas. Então, cada uma dessas filhas que vem, que me abraçam, que sentem, né, o quanto eu sou importante na vida delas, é isso que me faz continuar. A diferença que você fez em algum momento. Ser médica, querendo continuar, né, fazendo sempre o melhor. Sim. Porque, lhe juro, por muitas vezes veio aquela vontadezinha assim. Será? Devo continuar. Né? Isso é normal pra gente que empreende, né, doutora? Porque essas dores... Você também tem essa dor? Naturalmente. Assim, faz sentido, devo ir, esse é o caminho, nessa intensidade. Avanço, não avanço, seguro. Tá na hora de ir mais, segura ou não segura, né? Então essas dúvidas, esses dilemas, essas necessidades também que a gente tem e incômodos são naturais, né? Você pode falar isso muito mais do que eu, tá assim, anos-luz à minha frente aí na condição de empresária, de empreendedora, de mãe, né? Meus filhos têm ainda 11, a sua já tem 19, mas a sua primeira filha já tem 33 anos. 33 anos, né? Nós estamos conversando aqui com a doutora Ana Paula Gatto, médica, mastologista, líder, diretora da Clínica da Mulher, 2 unidades aqui em Salvador. Eu conheço uma pessoalmente, sou paciente, tive a felicidade, o privilégio de ser cuidada não apenas por ela, mas por uma equipe multidisciplinar de outras tantas mulheres, tanto profissionais de medicina, recepcionistas, telefonistas. Fui extremamente bem acolhida como mulher, como mãe, e é por isso que a doutora Ana Paula está aqui hoje, participando desse quadro, né, falando da maternidade de uma maneira muito genuína, não apenas a maternidade literal, como ela contou aqui pra gente, né, mãe aí de uma menina de 19 anos, a Ana Beatriz. Ana Beatriz, já quero lhe conhecer pessoalmente, mas também mãe de tantas outras mulheres, né, de uma forma ou de outra, exercendo esse papel da maternidade aí de uma maneira muito singular na minha vida, na vida de vocês que estão nos ouvindo e que de alguma forma já experimentaram um pouquinho desse olhar dela materno. Fica aqui o meu convite para vocês assistirem até o final. Vale a pena, inclusive, rebobinar. Ainda se usa essa expressão rebobinar? Eu acho que é uma expressão que já não se usa mais, né? Mas vamos lá. Quem quiser dar play, rever no segundo momento, vale a pena. A entrevista está uma delícia. Faz parte do nosso quadro Elis Pinhon Convida, nessa edição especial do Mês da Mulher. É a segunda convidada que está aqui conosco. E eu vou deixar aqui um convite. Já subirá também aqui, tanto no YouTube quanto na nossa página no Instagram, uma nova entrevista com uma mulher extraordinária, tão especial quanto a doutora Ana. E se você gostou dessa e da entrevista anterior, fiquem ligadas, porque
Já já a gente sobe uma terceira para lá de especial. Doutora Ana, Maravilha. muitíssimo obrigada. Foi uma delícia te receber aqui. Saber que a obstetrícia está voltando para sua clínica. Já tem um monte de gente aí para indicar, inclusive colaboradoras nossas. Eu queria deixar uma mensagem assim muito genuína. Me senti muito acolhida na sua clínica no ano passado. Me senti filha, me senti uma mulher recebendo uma empatia muito grande das profissionais que me atenderam. E não à toa esse convite foi extensivo a você nesse momento tão especial pra gente. Olha, eu fico mais uma vez realmente muito, muito feliz. Né? Realmente é muito reconfortante saber que o trabalho, né, ou seja, a minha família, né, lhe atendeu muito bem e com certeza vai atender muito bem todas as mulheres que nos procurarem. Né? Vocês vão fazer parte dessa grande família da Clínica da Mulher, que é uma família realmente muito especial, que foi concebida de mulher, né, para mulher. De mulher para mulher, para que a gente possa realmente cuidar. Perfeito. Né? Que é o ato mais singelo da maternidade, não é verdade? Obrigada, até breve.